Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso encontro. Estamos iniciando aqui mais um encontro do nosso Grão AB. Estou de olho no chat de vocês, vendo aqui os comentários de vocês. Estamos juntos. Vê para mim se tá tudo certo, se o áudio tá ok, se tá tudo ok, se tá tudo bem. E aí, vamos iniciar, né, o nosso encontro. Atrasamos uns minutinhos porque eu estava aqui com um probleminha no áudio. E agora a gente vai ter o nosso encontro de número 4. Pedir aí pro nosso. Hoje ninguém morre, será? Que hoje ninguém morre? Hoje talvez pode ser que morra, viu? Hoje pode ser que morra. E aí, vou pedir pro meu amigo aqui que tá me ajudando a colocar o material no link aí pra vocês, tá? É um material que a gente elaborou na aula 1, 2 e 3. Hoje a gente entra na aula de número 4. A gente vai falar sobre algumas questões relacionadas a contratos e também sobre algumas questões relacionadas a responsabilidade civil, tá bom? Já tô aqui, ó, toda trabalhada no meu whey protein, que agora eu tô nessa, né, gente? Mentira, só tô tomando porque eu não tenho outra coisa pra comer. Então eu resolvi fazer esse whey, não é porque eu sou fitness, tá? Claro que não. A prof tá tristinha hoje. Tô nada, menino, tô cansada, mas é só um. Porque eu tava arrumando o áudio aqui, eu já tava assim, ah, misericórdia do Pai, misericórdia, né? O espírito maligno da banca é sacaneando aqui, né? Rodolfinho, Rodolfinho está presente, o povo tá com a jaca na cabeça. Meu coque, tá? Meu coque bafônico aqui, muito blogueira. O povo já tá deitado. Para, não. Roberta, marquei uma reunião com a Blazute pra gente fofocar, por favor, tá? Tô querendo, ela tá grávida, né, gente? Se ela souber que eu tô falando essas coisas. Vixe, Maria, bora. Então, um beijo pra todo mundo. E essa mão aí? Vocês estão rindo dos meus ferimentos, né? Os meus ferimentos. Olha, gente, tá tudo roxo. Agora que os roxos estão aparecendo, meu filho, hoje eu passei o dia inteiro assim, ó. Com os bracinhos assim, tudo quebrado. Para de falar, viu? Do meus braços arrebentados. Vamos trabalhar! Não mata o Rodolfinho hoje. Mato sim. Mato sim. Cabelo verde lindo, vocês vão ver. O que eu vou dar na cara verde de vocês, tá? Professora Jacô. Seus infernos. Pode parar. Lesão corporal. Tatuagem nova. Não fala do cabelo verde dela. Vamos, gente, vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da parte de contratos, né? Então, hoje a gente tem aí uma parte importante para falar e uma parte também de responsabilidade civil. Então, o meu amigo aqui está colocando que já botou o material para vocês. Povo do Gran sempre na hora, né? Pega aí o caminhão da aprovação passando na sua rua. Recife te espera. Sou doida pra morar em Recife. Se tiver um pretendente bom pra mim em Recife, um nubente bom pra mim em Recife, pode contar comigo que a gente vai pra aí, tá? Gustavo casou a Blazute no quiz. Oh, o povo casa todo mundo, mas não me casa, né? Para. Vamos falar de coisa boa. Dentro da parte de contratos, a gente tem algumas coisas aqui para colocar, tá? Essa é a verdade. Nós temos alguns apontamentos para fazer. E aí, o que que a gente vai colocar aqui de importante? Um ponto que eu tô sentindo um negócio. Vocês sabem que quando eu sinto um negócio é porque vem um negócio por aí, né? Eu tô sentindo um negócio em relação à parte de contratos no que concerne ao vício redibitório e à evicção. Então, os nossos esquemas do coração para hoje de novo. Eu quero fazer esse esquema com vocês aqui, tá? Vamos lá.
Larga o espírito. Espírito não, né, Roberta? Fala direito. Ai, gente, eu já trabalhei tanto já. Eu tô com prazo pra amanhã. Sofrimento. É sofrimento. Amanhã é quarta, é. Acho que eu tô vendo é tudo errado na minha vida aqui, sabia? Amanhã é quarta, eu acho. Penso, Joe. Vamos lá. Então, olha só. Episódio de número 4, contratos e responsabilidade civil. Até o 1 aqui eu apaguei, ó, gente. Hoje é 15/2. Vamos lá. Gente, vamos falar de uma parte de contratos que a gente tem nessa parte. Deixa eu ver aqui um negócio. Brasil. Acho que o material tá aí para vocês, né? No material tem que estar constando a aula 1, 2 e 3. Tá? Vê aí se o material chegou, se tá bonitinho. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de contratos, devemos lembrar de um ponto sobre garantias. Tá? Ao falar de contratos, nós temos garantias convencionais, que são garantias estipuladas pelas partes, tá? E nós temos garantias legais. Essas garantias legais são garantias que são, atenção, automáticas implícitas, quer dizer, eu não preciso colocar de maneira expressa no contrato, pela própria previsão legal, é exatamente aquela que já consta automaticamente, tá? Ela já consta automaticamente. Nós temos essas garantias automáticas e implícitas sempre previstas nos contratos comutativos onerosos, como, por exemplo, compra e venda. E nós temos também na chamada doação com encargo. Então, são cláusulas que estão automáticas e implícitas nos contratos comutativos onerosos, que são aqueles contratos que você tem certeza do que vai pagar, certeza do que vai receber, e na doação com encargo também temos essa questão, tá? Roberta, tudo bem, deu para entender. Mas as garantias convencionais, por que a gente não vai falar delas? Porque, pessoal, garantia convencional é aquela garantia que as partes estipulam da forma que quiserem. Por exemplo, uma garantia de 30 dias em um celular. Eu te dei a garantia de 30 dias, quando eu vendi o celular para Juliana, eu dei a garantia para ela. Eu coloquei porque eu quis. Só que mesmo que eu não coloque algo sobre vício redibitório, ela vai ter a proteção relacionada ao vício redibitório. Então tem que ter atenção a isso, tá? Olha lá. As garantias legais podem ser, vou botar assim, ó. Podem ser dadas pelo vício redibitório e também pela evicção, tá? Pelo vício redibitório e também pela evicção. Meus amores, pelo vício redibitório é aquele vício oculto no bem. É aquele vício que vocês estão super acostumados, que sempre cai em prova, tá?
Sempre cai em prova. A gente tem aqui o vício redibitório como sendo um vício oculto em relação ao bem que foi objeto, por exemplo, da compra e venda. Então, se eu vendo o celular para alguém, pode ser que dentro desse celular tenha um vício. É o chamado vício redibitório, o vício oculto. Só que aqui nós estamos falando de relações civis, aquelas questões que vão ser cobradas na prova da OAB lá no artigo 35 a 41. A gente não está falando de consumidor, porque lá no consumidor a professora Paty ensina o que para você? Dos vícios aparentes e dos vícios não aparentes, tá? Então, dos bens duráveis e não duráveis, a análise lá é diferente. Aqui é para uma compra e venda entre Roberta e Juliana, por exemplo, que eu não sou fornecedora e ela não é consumidora, uma perante a outra. São para as relações cíveis. Agora, prof, nessa parte aqui, a gente tem como é que fala? Um ponto de observação. Quando você adquire um bem que tem, né, vício redibitório, você tem que permanecer atento, porque esse vício redibitório, pensa comigo, ele pode ocasionar duas situações diferentes. Ele pode, vou botar mais embaixo aqui, ele pode fazer com que o bem não funcione mais, né? Ele pode simplesmente fazer com que o bem não tenha mais o uso, não tenha mais o fim a que se destina, ou ele pode diminuir o valor. Então, o vício oculto, ele pode ocasionar na coisa a impossibilidade de uso. Por exemplo, o celular está oxidado e ele não liga mais, ele não funciona mais, acabou, ele não usa mais. Ou o vício redibitório pode diminuir o valor do bem. Exemplo, eu te vendi o celular que está com um probleminha só em um buraquinho aqui da entrada do fone de ouvido. Simples. Esse vício redibitório, ele não impede o uso do bem, mas ele impede o funcionamento completo. Então, ele não é aquele vício que faz com que o bem deixe de funcionar. Ele é aquele vício que pode simplesmente o bem continuar funcionando para ligar, para mandar mensagem, para usar a internet, para assistir a videoaula da professora Roberta, mas o fone não vai funcionar. Né? O áudio sai, mas o fone não funciona. Então, esse vício, ele é aquele vício que simplesmente diminui o valor. Roberta, quando um vício, ele simplesmente impossibilita o uso, o adquirente do bem, ele não vai querer ficar com o bem estragado. Vai querer? Não vai. Então, ele pode ajuizar uma ação. Qual é a ação que ele pode utilizar? Ação redibitória, ok? Ação redibitória. O que é ação redibitória? É aquela ação utilizada para desfazer o contrato. Redibir o contrato significa desfazer o contrato. Então, eu vou pedir aqui para desfazer o contrato. Claro, eu não vou ficar com um bem que não funciona, não sou doida, eu vou desfazer o contrato. Agora, se é só o fone que não está funcionando, eu posso optar em ficar com o telefone, porque eu nem uso o fone nele mesmo, ou eu posso desfazer o contrato. Quando o bem, né, se torna inapropriado ao fim a que se destina, é óbvio que você vai desfazer o contrato. Mas quando diminui o valor, você tem a opção de ficar com o bem, pedindo abatimento no preço, porque aí o bem não vai ter aquele valor que teria, tal, ou você pode pedir, evidentemente, ali, tranquilinho, o que, pessoal? Você pode pedir ali, felizinho da vida, que o bem tenha um abatimento no preço.
Isso é uma opção sua. Então, a ação que visa verificar o valor em relação à diminuição do preço chama-se ação estimatória, tá? Só que lembrando aqui a vocês, quando a pessoa tem um bem que ele adquiriu e que só o vício diminuiu o valor, ele pode optar por uma ação redibitória ou ele pode, né, promover a ação quanti minores, essa ação estimatória, é um ou outro. Ele vai escolher o que ele faz. Eu não sou obrigada a ficar com o telefone que não está funcionando o fone. Não sou obrigada. Só que essas demandas, existem, em relação a essas demandas, 2 pontos que são muito trabalhados no exame de ordem. 2 pontos. Ponto 1, ponto 2. O ponto 1, cobrado na prova da OAB já várias vezes, é o alienante. O alienante é aquele que vende, né, o bem. O alienante que tenha vendido o bem com o vício redibitório. Ele responde pelo vício redibitório se ele não sabia do vício redibitório? Ou ele responde pelo vício redibitório se ele sabia? Então, assim, o alienante, que é quem vendeu, o alienante, ele poderia saber do vício redibitório, ou ele pode não saber. Eu vendo o carro para você, como foi a questão da prova da OAB. Eu vendo o carro e eu falo que eu fiz a revisão do carro, não fiz a revisão do carro, a mulher capota o carro porque as pastilhas de freio estavam ruins. E o carro deu perda total. Nesse caso específico, se ele sabia do vício redibitório, podemos concluir que ele está de má fé? Sim. Se ele não sabe do vício redibitório, né? Se ele não sabe do vício redibitório, ele pode não saber. A gente pode falar que ele está de boa fé, ele vendeu, mas ele não sabia do vício redibitório. Observe que para essas ações, se ele sabia do vício redibitório, ele responde do mesmo jeito. Ele responde pelo vício redibitório normal. Roberto, o que significa responder pelo vício redibitório? Responder pela ação redibitória ou pela ação estimatória. Mas se ele estava de má fé, ele responde pelo vício redibitório mais perdas e danos. Ele responde pelo vício redibitório mais perdas e danos. Tudo bem? Show de bola. Ele responde pelo vício redibitório mais perdas e danos. Então, ainda que ele não saiba do vício redibitório, ele vai responder por esse vício redibitório. Vamos seguir. Vamos seguir. Aí, o que nós vamos observar? Essas ações aqui possuem um prazo, tá? E esse prazo é um prazo decadencial. É um prazo decadencial. Professora, tudo bem, show de bola, deu para entender aqui, é um prazo decadencial, mas qual que é o prazo? A gente tem a letra, ó, que eu tô vendo a Fernandinha falando da minha letra aqui. Obrigada, Fê. A gente tem aqui um artigo que é o 445. Se o bem for um bem móvel, temos um prazo. Se o bem for imóvel, temos outro prazo. O bem móvel é aquele cujo prazo para ação é de 30 dias. E o imóvel, o prazo de 1 ano.
Roberta, 30 dias ou um ano contado de quanto? Da entrega efetiva do bem. Entregou o bem, começa a contar o prazo. Só que você tem que pensar que existem vícios, e atenção porque isso aqui também já foi objeto de prova da OAB, existem vícios que são mais ocultos. Não vão se manifestar ali de cara em 30 dias. Então a gente precisa de um prazo maior para que o vício se manifeste. Para esses casos, a gente aumenta o prazo para a manifestação do vício. No caso de bem imóvel, a gente aumenta para 180 dias. Isso caiu na prova da OAB. O examinador falou, o vício se manifestou 45 dias depois. Foi uma coisa assim. E ele queria saber se você sabia que era possível que um vício se manifestasse para além dos 30 dias. É possível, porque ele pode se manifestar em até 180 dias, no caso de bem imóvel. Manifestou com 45 dias, né? Aconteceu 45 dias, a gente vai observar que começa a contar o prazo de 30 dias. Tá? Esqueça a história de CDC. Não é para cá agora. Tá bom? Agora, se for um imóvel, eu aumento para mais um ano. Então, suponha que eu comprei o carro dia 20/5. Aplicando aí 30 dias, seria mais ou menos, né? Então, até o dia 20/5, 20/6, para manifestação do vício. Só que um vício no motor pode ser que não se manifeste em 30 dias assim. Aí a gente vai observar que o prazo aumenta para 180 dias. Então, se o vício se manifestar dia 10/7, por exemplo, manifestou, por ser um vício muito oculto, eu começo a contar o prazo de 30 dias depois da manifestação do vício para ajuizamento da ação. Então, quando é vício muito oculto... Roberta, mas quando é que um vício vai ser muito oculto? É óbvio que se der uma celeuma ali, uma briga por causa disso, o juiz que vai dizer o que é vício muito oculto e o que é vício pouco oculto. É ele que vai falar, mas ele é oculto. Então, repetindo, o prazo para ajuizamento da ação é de 30 dias se o bem for móvel e 1 ano se o bem for imóvel. Em se tratando de situações de vícios que sejam muito ali ocultos, a gente te dá um prazo maior para que você possa descobrir o vício, para que você possa ter ciência do vício. Vai ser 180 dias. Se o vício se manifestou com 60 dias, manifestou, tá ok, tá dentro do prazo de 180 dias, eu tenho mais 30 dias para ajuizar a ação. Se for um imóvel, e sei lá, o vício se manifestou com 16 meses, né? Eu tenho ali 16 meses, ó. Se o vício se manifestou pode ser 16 meses. Com 16 meses, veja, manifestou, eu tenho 1 ano para ajuizar a ação. Então, eu tenho 1 mais 1. Eu tenho 1 ano para o vício se manifestar, mais 1 ano para ajuizamento da ação. Então, se ele se manifestou ali com 16 meses, eu ainda teria uma gordurinha de prazo para, fechando esses 2 anos, movimentar a ação. Entendeu? Cuidado, porque nesse caso aqui, se ele se manifesta com 9 meses, eu tenho mais 1 ano para ajuizar a ação. Se ele se manifesta com 12 meses, eu tenho mais 1 ano para ajuizar a ação. Mas se ele se manifesta com 13 meses, eu já não tenho mais 1 ano. Eu tenho 11 meses para ajuizar a ação. Porque é 1 mais 1, tá bom? Tudo bem? Agora. Essa parte aqui do prazo é uma parte muito de OAB. Muito de OAB. O que você tem que entender é que você tem 30 dias para ação, 1 ano para ação. Esses outros 180 dias e esse outro 1 ano
é para gordurinha de prazo, caso o vício se manifeste depois. Eu não tô séria, não. É porque a Pamela tá falando ali, a professora tá séria. Tô séria, não. É porque essa parte eu tenho que ter muita concentração, sabe? Porque são muitos detalhes. E aí eu fico agoniada. Eu fico olhando o chat. Aí o povo fica, né, conversando no chat. Aí eu tenho que ver o que é dúvida, o que é que vocês estão brincando no chat. E ainda concentrar aqui. É muita coisa, sabe? E ainda concentrar aqui pra trocar as cenas da transmissão. É só para os fortes, né, gente? Vamos lá, mas eu não tô séria, não. Outra coisa é exatamente a evicção. A evicção significa, vou botar aqui um conceitozinho bem rápido, significa perda do bem adquirido para o verdadeiro proprietário. Uai, Roberta, como assim? Perda do bem para o verdadeiro proprietário? Como que é essa história? Porque quando a gente fala de evicção, nós vamos ter algumas figuras. Então vamos pensar assim. Imagina você que, vou pegar o povo do chat aqui, que a Fernandinha, vendeu o carro para a Ana Paula. Essa é a história da evicção. Fernanda vendeu o carro para Ana Paula. Ana Paula, dirigindo lá o carro, loucamente, dirigindo o carro, é parada numa blitz. O policial recolhe o carro, fala que o carro era, tipo, roubado. E o dono do carro, vamos ver quem vai ser o dono do carro aqui, o Sérgio, o dono do carro, ajuiza uma ação contra a Ana Paula, perde para o Sérgio. O Sérgio ajuiza uma ação contra a Ana Paula, tá? Pleiteando a entrega do carro. Então, como que vai ficar essa história? Olha aqui, se você entendeu. Fernanda vendeu o carro para Ana Paula. Ana Paula tá lá dirigindo o carro e se deparou com a informação de que o carro era roubado e que o verdadeiro dono do carro é o Sérgio. Inclusive, o Sérgio ajuizou uma ação judicial contra a Ana Paula. Porque a Ana Paula está batendo o pé dizendo que ela é a dona do carro. Ele ajuizou uma ação contra a Ana Paula. E aí, o Sérgio, se ele vencer essa ação, você concorda que a Ana Paula perdeu o carro comprado para o verdadeiro proprietário? Isso é evicção. A evicção é a perda do bem adquirido para o verdadeiro proprietário. O que a Ana Paula pode fazer? A Ana Paula não vai ficar chupando o dedo, né, gente? A Ana Paula vai falar assim, cara, eu quero pelo menos o meu dinheiro de volta, claro. Ela vai cobrar o dinheiro dela de volta e todos os prejuízos que ela teve. De quem? De quem vendeu o bem para ela. Aí, olha só, Ana Paula, ela pode... Qual é o nome da intervenção de terceiro? Ela pode, dentro do processo que o Sérgio ajuizou contra ela, ela pode denunciar a lide,
contra Fernanda. Então, eu vou ter uma ação do Sérgio contra a Ana Paula, e dentro do mesmo processo, eu vou ter uma demanda da Ana Paula contra a Fernanda. Isso é a denunciação da lide. A denunciação da lide é uma intervenção de terceiros, cabível na parte da evicção, tá? Cabível na parte da evicção, e claramente a gente observa que não é obrigatória. Raquel sempre fala isso com vocês. A denunciação da lide não é obrigatória. Ela vai acontecer quando o réu quiser ali, ou o autor quiser. Nesse exemplo, a gente está falando do réu. Mas se o autor quiser. Então, a Fernandinha vai entrar no processo pela denunciação da lide. O que é a denunciação da lide? Quando o Sérgio ajuizou a ação aqui contra a Ana Paula, o Sérgio falou assim: excelência, eu quero que vossa excelência diga que o carro é meu. E a Ana Paula tá fazendo a defesa dela falando assim: excelência, o carro não é dele, o carro é meu, eu comprei da Fernanda. Mas se vossa excelência entender que o carro é do Sérgio, eu quero que vossa excelência condene a Fernanda a me indenizar nos prejuízos, porque foi ela que me vendeu. Só que como a denunciação da lide não é obrigatória, a gente sabe que mesmo que depois o processo de Sérgio contra Ana Paula transite em julgado, Ana Paula poderá ajuizar uma ação separada contra a Fernanda. Então, Ana Paula tem a opção de denunciar a lide ou esperar o processo do Sérgio contra ela terminar e ajuizar uma ação separada. Mas se ela for ajuizar uma ação separada, vou botar aqui, ó, no caso de uma ação separada contra Fernanda, o prazo para essa ação é prescricional de 3 anos. Então, a denunciação da lide não é obrigatória. Denunciação da lide não é obrigatória. Se ela não fizer denunciação da lide contra a Fernanda, ela pode depois ajuizar uma ação separada. Então, vou botar aqui, ó, um ponto de OBS. Ela pode ajuizar ação separada. Professora, a denunciação da lide é no momento da contestação? Exatamente. Exatamente. Só que aqui o prazo é prescricional de 3 anos. Então, no vício redibitório, prazo decadencial. Na evicção, prazo prescricional. Ok? Dá o print nessa tela aí. E vamos seguir. Professora, tem um tal de contrato aleatório. Uma vez, foi a banca FGV colocou uma questão assim: no contrato de compra e venda, não sei que lá das quantas, ele se comprometeu a comprar uma safra futura, não sei o que. Naquela questão, ele estava dando a entender que ia cobrar a parte de contrato aleatório. Só que, na verdade, ele não estava cobrando a parte de contrato aleatório. Ele estava cobrando a parte de contrato de compra e venda, porque ele queria saber quem é que ia definir o preço. Só que pode ser que venha uma parte de contrato aleatório. Professora, o que é isso? Vamos lá que eu vou explicar para vocês agora. Nós temos, quando falamos de contratos, nós temos duas situações. Nós temos contratos
comutativos e nós temos contratos aleatórios. Não são modalidades novas de contratos, são situações contratuais. O contrato vai ser comutativo quando você tiver certeza das prestações. Me dá um exemplo de contrato no qual você tem certeza das prestações. Eu sei o que eu vou levar, eu sei o que eu vou pagar. Exemplo. Compra e venda. Compra e venda é um contrato comutativo. O contrato comutativo de compra e venda, eu sei o que eu estou comprando e eu sei o que eu vou pagar. Isso é um contrato comutativo, tá bom? O Pedro pediu para fazer um resumo rapidinho de denunciação da lide e chamamento ao processo. Denunciar a lide é agir em regresso. Eu vou cobrar daquele que me colocou naquela situação de merda ali. Entendeu? Eu só tô nessa situação porque alguém me colocou. Então eu vou denunciar a lide. Eu vou denunciar a lide quem verdadeiramente me lascou aqui. Então, se quem vendeu o carro foi a Fernanda vai ser denunciada a lide pela Ana Paula, porque a Ana Paula só tá ali na merda na ação movida pelo Sérgio porque a Fernanda colocou ela. O chamamento ao processo é o melô do chamamento ao processo. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai. Eu não vou sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. É o caso dos devedores solidários. Toda vez que você pensar em chamamento ao processo, você pensa o devedor, que é devedor ao lado de vários outros devedores, e ele foi demandado sozinho. Ajuizaram uma ação de cobrança só contra ele. Ele fala: eu não vou ficar aqui sozinho. Chamem os demais devedores. Isso é o chamamento ao processo. Então vamos voltar. Os contratos aleatórios são aqueles contratos que envolvem sorte ou azar. Um exemplo: contrato de jogo e aposta, como colocaram aí. Se você aposta na Mega Sena, opa, eu queria muito ter a certeza de ganhar, né? Aliás, vocês não iam nem me ver mais se eu ganhasse na Mega Sena. Tá? Mas eu posso ter a sorte de ganhar ou o azar de perder. Mas é fato que existe um contrato que envolve ali uma sorte ou azar. Quando a gente fala de contratos aleatórios, nós podemos ter duas situações. Nós podemos ter os contratos naturalmente aleatórios e nós podemos ter os contratos acidentalmente aleatórios, tá? Nós podemos ter contratos naturalmente aleatórios e contratos acidentalmente aleatórios. O contrato naturalmente aleatório é um contrato que, pela própria essência, é aleatório. Exemplo: jogo e aposta. Pela própria essência, é aleatório. Ué, Roberta, mas e o acidentalmente aleatório? Por um acidente, ele é aleatório. Ele é um contrato que, na essência, é comutativo, compra e venda. Mas porque a gente coloca uma cláusula, ele passa a ser acidentalmente aleatório. Então, o contrato acidentalmente aleatório, ele é, pela essência, ele é comutativo. Exemplo: compra e venda. Mas torna-se aleatório pela vontade das partes. Se eu falo: vou comprar o seu carro, a compra do carro é uma situação de contrato comutativo. Eu vou pagar o carro e você vai me entregar o carro. Ok?
vou comprar o carro, pagando o carro, e você me entrega o carro. Quais são os tipos de contrato aleatório, acidentalmente aleatório que nós temos? 2. Nós temos o contrato empty to pay e o contrato empty to rei esperate. Roberta, seria um contrato de compra e venda futura? Exatamente. O contrato empty to pay, ele corresponde a uma compra e venda da esperança. O empty to rei esperate é a compra e venda da coisa esperada. Atenção, porque agora eu vou te dar o exemplo. Da coisa esperada. Roberta, esses nomes malditos serão cobrados? Não. A FGV geralmente não coloca esses nomes, mas ela pode falar compra e venda da esperança, compra e venda da coisa esperada. Artigo 458 Spice Girls. Para de loucura. E 459. Vamos lá. Contrato de sacas de café seria aleatório? Se você ainda está produzindo o café, sim. Eu posso chegar para você e falar assim, vou comprar toda a sua produção futura de café. A gente não sabe quanto que vai dar. Mas a gente pode estipular se eu espero alguma coisa ou não. Eu sempre dou o exemplo dos peixes. Olha o exemplo dos peixes. Imagina que eu chego para você e falo assim, vou comprar todos os peixes que você pescar amanhã. Eu vou te pagar R$1 por peixe. Estamos ali imaginando que você pesque 1000 peixes. Se eu colocar uma cláusula de compra e venda da esperança, eu estou assumindo o risco da coisa não existir. Então, compra e venda da esperança é a questão dos peixes. Eu chego para você e falo, vou comprar os peixes que você pescar amanhã. Ok? Ok. Vou comprar os peixes que você pescar amanhã. Ok. Eu quero 1000 peixes. Eu quero 1000 peixes. Esses 1000 peixes eu te devo R$1000. Aí você levanta cedo, vai lá pro mar e pesca o peixe. Quantos peixes eu quero? 1000 peixes. É um contrato de compra e venda, porque eu vou comprar os peixes. Só que a gente pode consignar aqui que eu estou assumindo o risco da coisa existir em qualquer quantidade ou até mesmo não existir. Isso quer dizer que se você voltar do mar com 10.000 peixes, eu te devo R$1000. Sorte minha, azar o seu, porque o azar vai ser de mão dupla. Se você voltar com 1000 peixes, massa. Deu tudo certo, tranquilo. Era o que a gente esperava no começo. Se você voltar com 800, 600, 500, 400, 300, 100, 50, 10 peixes, um peixe, eu te devo R$1000. Porque foi o sorte sua e o azar meu. Eu te devo R$1000. Ok? Agora, se você voltar com 0 peixes, eu te devo R$1000. Porque eu assumi o risco da coisa sequer existir. Então eu falo, vou comprar toda a sua produção futura de tomate. Vamos projetar que a gente vai ter 1 tonelada de tomate. E eu vou te pagar R$1000 por 1 tonelada de tomate. Se der 5.000 toneladas, eu vou te dever R$1000. Se der 100 gramas de
tomate, 200 gramas de tomate, eu vou te dever R$ 1.000. Se não der nada de tomate, porque o gafanhoto foi lá e comeu todo o tomate da plantação, eu te devo R$ 1.000. Situação diferente é quando você espera alguma coisa, tá? Você espera alguma coisa. Roberta, como assim? Você vai para o mar. Eu falo assim, eu quero 1.000 peixes. Vou te pagar R$ 1 por peixe. Mas eu espero alguma coisa. Isso quer dizer que se vier 10.000 peixes, R$ 1.000 eu te devo. Se vierem 1.000 peixes, R$ 1.000. 800, 700, 600, 500, 100 peixes. Um peixe, eu te devo R$ 1.000. Mas se eu coloquei uma cláusula que eu espero alguma coisa, se vier 0 peixes, eu não te devo nada. Qualquer uma dessas modalidades contratuais é muito, digamos assim, como é que fala? É assim, surgiu a palavra, arriscada, né? É arriscada. Qualquer dessas modalidades aqui é uma modalidade arriscada. Mas a menos pior é a compra e venda da coisa esperada. Porque aqui, se não vier nada, eu te devo do mesmo jeito. Aqui, se não vier nada, eu não te devo, porque eu estou esperando alguma coisa. Toda vez, o Rafael colocou, o cara tem que contar com a sorte. Por quê? Porque o contrato aleatório é exatamente o que envolve a sorte. Toda vez que falar assim, compra e venda de safra futura, ou coisas que ainda vão existir, a gente vai ter aí o contrato aleatório. Ó, Artemis, eu queria ela dando revisão de processo civil. Não dá mais tempo, né? Mas depois eu vou pensar em alguma coisa pra gente fazer de processo civil. Lembrando que no GRAN eu tenho 2 cursos completos. Direito Civil Desenhado e o Processo Civil Desenhado. Vocês podem acessar lá na plataforma do GRAN. Claro, me dando as minhas estrelinhas porque eu mereço, né? Porque afinal de contas a gente fica ali, ó, sendo analisado pelas estrelinhas. Me dá as estrelinhas, por favor. E aí, tá lá o curso de processo civil desenhado para vocês. Não sei o código do curso, mas não é para OAB, tá? É para concurso, mas tá lá. E aí, gente, o que acontece? Dá o print nessa tela aqui. Dá o print nessa tela aqui. De contratos, a gente ainda tem uma outra coisa para falar. Vou botar aqui a tela em mim para eu arrumar essa outra parte aqui que eu quero conversar com vocês. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu. Por que eu ia abrir aqui? Meu código. Tô doida, né, gente? Meu código. Bom, vou passar por algumas cláusulas aqui, algumas modalidades contratuais, para a gente comentar rapidamente. Toma nota dos artigos que a gente vai comentar. Eu acho que nessa prova vem alguma coisa de contratos, eu sinto alguma coisa nesse sentido, tá? A Milena tá perguntando, prof, você tem um curso de advocacia na prática? Temos. É um curso que é disponibilizado para a galera do grão AB que for aprovado no exame de ordem. Iniciação no advocacia de sucesso, tá bom? E venda por amostra. A venda por amostra é uma cláusula, tá? Pergunta do Marcos. É uma cláusula contratual dentro do contrato de compra e venda. Eu te dou uma amostra para você experimentar. Se você gostar, você compra. Na verdade, isso não é um contrato aleatório. Isso é um contrato de compra e venda com uma cláusula condicional. De se você gostar, você compra.
é uma compra e venda por amostragem. Prof, se a pessoa não quiser acrescentar essa cláusula, aí nada feito, né? Aí não vai ser um contrato aleatório. Vamos lá. Estamos aqui no nosso Código Civil, tá? E eu vou iniciar no artigo 496. O 496 é uma cláusula dentro do contrato de compra e venda. Essa parte toda aqui, ó, que a gente vai falar agora, é do contrato de compra e venda. O que pode cair na sua prova sobre contrato de compra e venda? Pode cair o artigo 496, que diz: é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. O que é isso? O pai pode vender o bem para o filho? Pode. O pai pode vender o bem para o filho normalmente, tá? Ele pode vender o bem para o filho normalmente. Só que essa venda precisa do consentimento dos demais filhos. Professora, para doar, precisa de consentimento? Não. Então, aqui, ó, vamos fazer o esqueminha para você memorizar. Vou botar pai, mas pode ser pai e mãe, né? Vamos lá. Pai, filho. O pai está transferindo para o filho o carro. Se isso, oh meu Deus, o pai está transferindo o carro para o filho. Se isso decorrer de uma venda, acontece uma coisa. Se isso ocorrer de uma doação, acontece outra. Roberta, artigo 496, 544. Tá? Professora, se for uma venda, qual é a saída? Se for uma venda, tem que ter a anuência dos outros filhos e do cônjuge? E se for uma doação, tem que ter a anuência dos outros filhos e do cônjuge? Perceba, se for uma venda, tem que ter a anuência. Se for uma doação, não precisa da anuência. Só que, olha lá, se for uma venda, eu tenho que ter a anuência. Porque se eu não tiver, vou botar aqui, ó, sem a anuência, o que a gente vai ter aqui? O negócio é anulável. Qual vai ser o prazo? 2 anos. 2 anos. Roberta, mas se for uma doação, não tem que ter anuência? Não. Não. Só que essa doação vai configurar adiantamento de legítima. Roberta, o Matheus está falando não faz o menor sentido. Faz todo sentido, Matheus. Por quê? Se eu estou vendendo, o filho que está recebendo, lá quando de minha morte, não vai ter que mostrar no processo de inventário que ele já recebeu aquele bem, porque foi uma compra e venda. E por que na compra e venda tem que ter anuência? Justamente para evitar que aquele pai esteja doando o bem para o filho, fingindo fazer uma compra e venda. Ou esteja vendendo o bem para o filho com o valor abaixo do valor do bem
e fazendo uma meia doação em relação ao valor que ele deu de desconto na aquisição do carro. Entendeu? Agora, se for uma doação, ele vai receber o bem, não precisa do consentimento de nenhum dos outros filhos, mas isso aqui já vai configurar um adiantamento de quê? De legítima. Lá na frente, aquele filho vai ter que colacionar o bem que recebeu. Colacionar significa dizer no processo de inventário que ele já recebeu aquele bem. Entenderam? Belezura? Dá o print nessa tela aí. Tá bom? Cuidado. Professora, esse prazo é um prazo decadencial? Memoriza. Todo prazo para anular é decadencial. Todo prazo para anular é decadencial. E aqui eu vou aplicar o prazo de 2 anos. Beleza? Volta lá. Também pode ser cobrado na sua prova que é possível compra e venda entre cônjuges, de boa. Só que em relação aos bens excluídos da comunhão. Por exemplo, eu sou casada no regime da comunhão universal de bens. Tudo que é meu é da criatura. E eu vou vender o bem para ela. Ela tá comprando dela mesmo. Não dá, ok? Então, é lícita compra e venda de bens entre cônjuges, desde que sejam bens excluídos da comunhão, ok? Outro ponto. Cláusulas especiais do contrato de compra e venda. Já foi cobrada a retrovenda, inclusive eu coloquei no simulado de vocês, o último. O que é a cláusula de retrovenda, tá? Vamos lá, segura, o pessoal tá com sono, segura só mais um pouquinho, já já a gente termina. E eu continuo responsabilidade civil no próximo encontro, não tem problema. E aí, se precisar, a gente cria mais um encontro pra gente, tá bom? Então, olha lá, da cláusula de retrovenda. Retrovenda vai acontecer quando você vende o bem com uma cláusula de que, se você decidir readquirir aquele bem, aquela pessoa que comprou vai ter que te vender. Só que isso não pode ser perpétuo, tá? Olha lá, o vendedor da coisa imóvel pode reservar-se o direito de, ó, o sono bater, recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos. Então, eu vendo o apartamento para você e eu coloco uma cláusula de que, se eu decidir recomprar o apartamento, eu vou recomprar. E você vai ter que vender. Só que eu posso colocar isso aí pelo prazo máximo de até 3 anos. Eu não posso colocar mais de 3 anos. No prazo máximo de 3 anos. Passou, perdeu, já era, tá? A venda sujeita à prova, que foi aqui, houve a pergunta aí no chat, tá? Aqui diz o seguinte: a venda feita a contento do comprador. Ah, eu vou deixar aqui a panela antiaderente para você experimentar, se você gostar, você compra. É realizada sob condição suspensiva, ou seja, não é um contrato aleatório, é uma condição suspensiva. Se você gostar, você compra. Beleza. Preempção é preferência, é diferente de retrovenda. A retrovenda e a preempção são cláusulas que eu acredito que possam ser mais cobradas, sabe? A preempção ou a preferência. Preempção ou preferência quer dizer a mesma coisa, preferência. Eu vendo o apartamento para você. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua te chamando para acordar para a vida, porque sua aprovação vai acontecer domingo. Tá bom? Gostou? Hoje tá difícil, né, gente? Tá canseira, mas vamos lá. Cuidado, não é perempção. Perempção é coisa do processo civil. É preempção. O que acontece? Ó, o povo lá, agora vai começar o chororô. Tô surdo. Acordou meu filho. Professora, pode ser por 2 anos? Pode. A cláusula pode prever até 3 anos. Tá? Vamos lá. Quem quer ser aprovado? Acorda.
Acorda! Pronto. Vamos lá. Deve ficar horrível o áudio aí. Vamos lá. A preempção é diferente da retrovenda, porque na retrovenda, eu que vendi decido recomprar. Na preempção é se você decidir vender, você comprou. Se você decidir vender, você tem que vender para mim. Você tem que me dar preferência na compra. Olha só, a retrovenda é só em bens imóveis. Aqui pode ser móvel ou imóvel. Olha só. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use do seu direito de prelação na compra tanto por tanto. Então, eu vendo o apartamento para você. Se eu decido comprar, retrovenda. Se você decide vender, preempção. O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder 180 dias, se a coisa for móvel, ou 2 anos, se a coisa for imóvel. Tudo bem? Belezura, tá? Ó o carro do ovo. Vamos descer. O pai pode trocar o bem com o filho? Eu passo meu carro pro meu pai passa o carro dele para mim. Ele não vai querer, mas eu posso? Posso. Sobre contrato de troca ou permuta, é você trocar um bem por outro bem. Você aplica as mesmas regras de compra e venda, só que tem um detalhe. É anulável a troca somente de valores desiguais entre ascendente e descendente. Então, se o meu carro vale 20 mil, o carro do meu pai vale 20 mil, a gente troca, tá tudo certo. Mas se o meu vale 20 e o do meu pai vale 40, aí eu tenho que ter o consentimento dos outros descendentes. Porque eu vou ter que devolver um dinheiro para o meu pai. Então, acaba que tem ali um valor a ser restituído. Que se deixar para trás, vai virar doação. Por isso que os filhos têm que dar, os demais descendentes e o cônjuge do alienante precisam dar o consentimento, ok? Beleza? Ok? O povo tava dormindo aí? Reage. A Gisele, professora, a preempção serve no contrato de locação? Existe o direito de preferência na compra do locatário, pelo locatário, mas aí é regido pela lei 8245. Eu tenho que dar, eu enquanto proprietário do imóvel, eu tenho que dar para o locatário a possibilidade de comprar o imóvel em 30 dias. Tá? Bora! Aprovação marcada para domingo. Lembra da minha música? Estou a 2 passos da OAB. Estou a 2 passos da OAB. Eu sei que eu vou passar. Estou a 2 passos da OAB. Estou a 2 passos da OAB. Eu sei que eu vou passar. Eu tenho certeza. Porque a vida do OABeiro não é fácil. Repita. Não é fácil. Receba esse shalom. Contrato estimatório. Também já foi cobrado. Prof, o que é o contrato estimatório? É a venda em consignação. Eu vou deixar um carro na sua loja para você vender. Se você vender, você tem que me pagar o valor do carro. Pronto. Isso é venda em consignação. Isso é contrato estimatório. Agora, eu deixo o carro na sua loja. Chega o assaltante e rouba o carro. Quem responde? Você. Claro. Claro. Doação. Simplesmente eu faço a doação. Professora, você vai tomar o lugar da Blazut. Vou nada, a Blazut ali é... Receba esse shalom. Repita, shalom. Projeto A Bola. A gente tem que passar agora. Gente, projeto A Bola. Tá todo mundo engordando. Inclusive Joe, tá? Eu já não tenho mais nem... Eu já não tenho mais nem... Gente... Eu não tenho mais nem opção, sabia? Já tá uma situação assim, já...
Quando vierem a Brasília, me convida para tomar sorvete. Adoro. Vamos lá. Doação. A doação, ela é tranquila, já foi cobrada em prova em relação à revogação da doação. Vou passar o olhinho com vocês aqui agora. Mas a doação feita de pai para filho, que a gente falou, a doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe na herança. Então, se eu vou receber um bem, lá na frente eu tenho que informar no processo de inventário que eu recebi. Posso doar tudo que eu tenho e não reservar nada para eu viver? Não, porque se eu fizer isso, eu vou simplesmente me escorar em alguém, né? E não é isso que a gente pretende, ok? Pode me chamar para tomar sorvete. A professora paga a conta. Ai, Robson. Ô, gente, não precisa, prof. A senhora já é linda. Ai, gente. Ai, meu Deus. A pessoa falou que eu sou linda. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Mas tá difícil, viu? Tá difícil. Vamos lá. Nula também é a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Se eu tenho herdeiro necessário, só posso dispor 50%. Se eu tenho herdeiro necessário, só posso dispor 50%. Se eu tenho herdeiro necessário, só posso dispor 50%. Isso serve para doação e para o testamento. Se eu vou doar mais do que 50% do que eu tenho, eu não posso ter herdeiro necessário, ok? Não posso. Larga de loucura. Aí o cônjuge, fala da puta, doou para o amante a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seu herdeiro necessário até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Quer dizer, descobriu agora que o cônjuge adúltero doou para o cúmplice. Tem 2 anos a partir do divórcio para anular. Mas vai que o cônjuge morreu de desgosto. Os herdeiros necessários, quem são? Descendente e ascendente. O cônjuge não vai ser, porque o cônjuge já fez a cagada ali. Tem 2 anos para poder anular. Ok? Posso revogar a doação? Pode. É o famoso bate-pavão. Bate-pavão, devolve aqui. Quem nunca brincou disso? Então, a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou inexecução do encargo. Te dou a casa para que você institua uma creche. Aí você falou, obrigada, aceito a casa. E você não fez a creche. Eu posso revogar. É uma liberalidade minha. Agora, por ingratidão do donatário. Eu faço a doação para você e você foi um ingrato. Eu vou revogar, tá bom? Pode ser revogada por ingratidão as doações se o donatário atentou contra a vida do doador. Porra, eu te dei um carro e você tentou me matar. Ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Se cometeu contra ele ofensa física, se injuriou gravemente ou o caluniou. Se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que necessitava. Tipo, quando você tava aí na merda, eu te ajudei. Agora que eu tô na merda, você não me ajuda. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque vocês começam a falar demais. Gente, quem vai no Chaninhas Bar?
O Chaninhas Bar é aqui em Alexânia. Aqui pertinho. O Eugênio vive no Chaninhas Bar, é? Aff. Chaninhas Bar. Gente, o povo tá noivo aí. Ah, Ana, meu marido te acha linda. Mas aí não dá, né, Ana? Porque já tem uma brigada. Eugênio vai levar vocês pro Chaninha Bar, gente. Eu tô chamando pra tomar um sorvete e comigo não pode, né? Mas pro Chaninha Bar vocês vão. Sacanagem. Empréstimo. O empréstimo é o comodato, que é o empréstimo de coisa infungível. Me empresta o celular? Sim, empresto. Comodato. Ou o mútuo, que é o empréstimo de coisas fungíveis. Me empresta R$ 100, empresto. R$ 100 é fungível, porque quando vencer o contrato, você vai me pagar não a mesma nota. Você vai me pagar o quê? O mesmo valor. Entenda que no mútuo, a gente tem uma situação de que quando você pega o dinheiro emprestado, você passa a ser o dono do dinheiro. Aí caiu uma questão na OAB assim: João emprestou R$ 50.000 para Maria. Maria pegou os R$ 50.000 com o João. Tá indo embora para casa. Foi assaltada no meio do caminho. Aí, no dia do pagamento, a Maria liga pro João e fala: Ó, João, eu não vou te pagar, porque no dia que eu peguei o dinheiro eu fui assaltada. O João vai falar: problema seu, meu amor. Problema seu, porque no final das contas, você pegou o dinheiro comigo. Se você foi assaltado, o problema é seu. Você me deve do mesmo jeito. Porque o mútuo, ele é um empréstimo de consumo. Basta você pensar no Banco do Brasil. Se você vai lá no caixa eletrônico fazer um empréstimo no Banco do Brasil, cara, se você pega o dinheiro, tá indo tomar um sorvete, quando você tá chegando na sorveteria e você é assaltado, o Banco do Brasil não quer nem saber. Você vai ter que pagar do mesmo jeito. Contrato de prestação de serviço. Contratei o pedreiro Joãozinho da Goiaba para fazer um muro. Contrato de prestação de serviço. Roberta, prestação de serviço é comum cair? Não, não é comum cair, mas pode acontecer, né? Paga, infeliz. O mutuário se torna dono da coisa, beleza. Olha só, prestação de serviço. Toda espécie de serviço ou trabalho lícito é lícito, tá, gente? Não começa a pensar besteira aí, não. Material ou imaterial pode ser contratada mediante retribuição, que é o pagamento. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ou não puder ler, né, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo. Isso aqui pode ser que caia. É possível uma pessoa analfabeta assinar contrato de assinar não, fazer contrato de prestação de serviço? Sim. Sim. Infelizmente a gente tem muitas situações nesse sentido. A prestação de serviço sendo prestada por uma parte que é analfabeta, que não sabe ler nem escrever. Roberta, pode? Pode, desde que tenha uma assinatura a rogo e subscrito por 2 testemunhas. O que é a assinatura a rogo? Coloquei uma vez no simulado de vocês. A assinatura a rogo é quando um terceiro vem e assina no lugar da pessoa que não sabe assinar, nem não sabe nem escrever nem ler, tá bom? Empreitada, bora fazer a obra, olha a obra. O contrato de empreitada já caiu várias vezes. E quando você contrata um empreiteiro, um mestre de obras, ele pode contribuir só com a obra ou com a obra e os materiais. Vai depender do modo de empreitada. Se é uma empreitada só de trabalho ou uma empreitada de trabalho e material. Também já foi cobrado. Depósito de guarda mesmo, mandato, procuração, eu posso passar mandato para alguém. Lembre-se que tem um artigo aqui, ó, o artigo 666. O maior de 16 e menor de 18, não emancipado, pode ser mandatário? Pode, ele pode aceitar o mandato. Mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Tu vai mesmo passar uma procuração para um menor? É isso mesmo, produção?
Não, né? Eu espero que não. Corretagem. Sempre cai. Presta atenção que estamos terminando. Corretagem sempre cai. Sempre. Eu vou contratar o corretor para vender o apartamento para mim. Contratei o corretor. Cheguei no dia da reunião de família e comentei com o meu primo que eu estava vendendo um apartamento. E o meu primo falou: "Ó, eu compro." Tantã, eu compro. Tantã. Beleza. Nesse caso específico, eu vendi o apartamento sem a intermediação do corretor. Eu devo a ele a taxa de corretagem? Essa pergunta sempre cai no exame de ordem. E se você errar, mas eu vou esfregar sua cara no chapisco. Olha só. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao credor. Mas se por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral. Então, se o corretor vende diretamente, você paga a coisa para ele. Mas se você vende diretamente, sem a intermediação do corretor, ele só vai ter direito à remuneração, à taxa de corretagem, se ele tiver um contrato com você de exclusividade. E não é suficiente promessa verbal de exclusividade. Tem que ser um contrato escrito. Isso aqui vive caindo na prova. Transporte. Transporte. Transporte é boa. Professora, saí com meu amigo, dei o carona, né? Você sabe que transporte de carona gratuito, de cortesia, a responsabilidade do motorista é subjetiva. Subjetiva. Isso quer dizer que se der um acidente, o motorista responde se ele tiver agido com culpa. Súmula 145 do STJ. Só que isso é um problema. Por que é um problema? Você tá saindo lá com seus amigos. Aí você fala, galera, vamos no meu carro. Aí você bota todo mundo dentro do seu carro. E você tá dirigindo ali. Aí você bebe. Feio. Já começou a feiura aí. Você bebe. Bebeu. Botou todo mundo dentro do carro na volta. Bateu o carro. E o seu coleguinha ficou paraplégico. Você vai pagar alimentos indenizatórios para ele, saiba. Porque você teve culpa no acidente. Agora, o transporte pago, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elidida por culpa de terceiro, ou seja, a responsabilidade é objetiva. Pagou, nunca mais dê carona. Eu não dou carona. Porque imagina, você fala, vamos comigo, vamos comigo. Aí você não bebeu, mas você tá lá descendo o bambu porque você tá atrasado. E bate. Você teve culpa porque você estava acima da velocidade, porque você estava correndo, você foi imprudente, a porra toda. Você vai responder. Comum. Muito comum. Já chegando na reta final de hoje, eu quero falar dessa belezura aqui que sempre cai. Quem é o fiador? O fiador é aquele que assume a obrigação no lugar do devedor. Geralmente a fiança está prevista em contrato de locação, tá? Contrato de locação. Roberta, o que cai na prova da OAB? Primeiro, se o devedor não paga a dívida, o fiador vai ser demandado, tá? O fiador vai ser demandado. Só que primeiro, o fiador tem que exigir que sejam executados os bens do devedor. Tipo assim, o fiador só entra em cena se o devedor não tiver um puto furado no bolso
e o credor já tentou cobrar do devedor. Então, olha lá. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito de exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiros executados os bens do devedor. Que sejam primeiro executados os bens do devedor. Agora, geralmente, nos contratos, coloca-se uma cláusula de renúncia a este benefício de ordem de primeiro executar os bens do devedor. Roberta, e aí? O fiador que alegar o benefício de ordem, que se refere a este artigo, deve nomear os bens do devedor que estejam no município, beleza. Mas não aproveita este benefício o fiador que renunciar expressamente a esse benefício. Tipo, ele fala, galera, é o seguinte, se o devedor não pagar, pode cobrar de mim diretamente. Isso é uma renúncia ao benefício de ordem. E não esqueça que a criatura que é casada só pode ser fiador com autorização do outro cônjuge. Professora, qual que é o artigo? E aí, esse artigo não cai, não. Ele despenca. É igual Simone Simaria. Hoje eu não tô boa pra beber, não. Eu tô excelente. 1647. Ressalvado, nananã, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. Então, salvo se for casado no regime da separação absoluta, vai ter que pedir a outorga do cônjuge para prestar a fiança. Professor, e se o cônjuge não quiser dar? Você vai pedir para o juiz suprir. Vai falar, o juiz, esse inferno na minha vida, não quer me dar autorização para ser fiador. Mesmo que o bem seja bem particular seu, o bem dado em garantia do fiador, o fiador tem um imóvel próprio de família, ou um imóvel próprio que não que não entra em comunhão, porque o fiador perde o próprio bem, né? Que não entra em comunhão com o cônjuge, tem que ter autorização do mesmo jeito. Se o juiz não autorizar, não der autorização, e o cônjuge também não, você que deu sem autorização do cônjuge e sem autorização judicial, anular no prazo de 2 anos. Por que o povo tá chocado com o meu exemplo, gente? Nunca mais vai ter uma carona nesse chat. Meu namorado queria que eu fosse fiador dele. Falei que não, jamais. Ele terminou comigo. O golpe tá aí, cai quem quer. Quando o demônio, seja qualquer demônio, aparecer pra você e falar assim, amigo, amor, filho, sobrinho, aquela tia, né? Sobrinho, preciso de um fiador. Você vai falar assim, eu gosto tanto de você, mas tanto, que eu faço o contrato de locação no meu nome como devedor e você assina como fiador. Fechou? Você vai pagando um aluguel, fica no meu nome mesmo. Mas aí você assina como fiador. Prova de amor maior não há. Porque aí, se o inferno não pagar, cobra dele, que é o fiador. Quem vai perder o bem de família? Ele, que é o fiador. Ó, Diego, fazer fiança, tudo bem. Mas agora, arriscar a vida casando não dá, né? É cilada, Bino. Nem a pau. Cai fora que é cilada, Bino. E com isso, falamos de contratos. Não falamos de responsabilidade civil, mas amanhã a gente tem um encontro nesse mesmo bate-local. E estaremos juntos. Meus amores, eu digo logo que tô com o nome sujo. Aí a pessoa fala assim, não, menino, já vi no Serasa. Não tá não, ó. Oi? É igual emprestar cartão de crédito para parente. Não faça isso, não. Eu entro com o pé, você entra com a bunda. Ai, meu Deus, gente, vocês são demais. Eu digo, ixi, estou em processo de separação e ela não é minha amiga. Boa, boa, boa. Perdi muitos amigos por causa de fiança. Porque tu não pagou a fiança? Porque tu não pagou a dívida? Ou porque você negou a ser fiador? Jaca total. Pé e corpo todo na jaca. Gente, hoje eu tô só a Emília, tá? Tô só a Emília. Porque eu tô só a
louca do pântano. Eu acho que vai cair alguma questão de contrato. Sinto. Não sei, quando dá umas coisas assim, né? Eu sinto. Gente, um beijo pra vocês. Vocês são maravilhosos, tá? Espero que esteja aí, que essas aulas estejam ajudando vocês, que estejam sendo válidas para vocês, tá? Eu quero muito que vocês sejam aprovados nesse exame, que venham pro lado bom da força, pro lado da advocacia, vocês vão gostar muito, muito. E eu espero que dê tudo certo. Mais uma vez, tenha uma excelente noite. Estamos na reta final. Dorme, dá uma descansadinha agora. Amanhã é um novo dia, baterias recarregadas. Estamos aqui e pode ter certeza que a prof aqui, em todos os momentos, está mandando energias positivas para vocês. Tá bom? Receba esse shalom. Beijo para vocês, amo vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. Até amanhã. Tchau.